Então vamos lá. Então a ideia da aula de hoje, pessoal, era a gente trazer para vocês alguma coisa mais simplificada em relação à doença mineral óssea. Então no final de semana eu pensei, vou colocar uma apresentação para vocês sobre doença mineral óssea, tentar discutir um pouquinho das dúvidas, mas acabou que isso trouxe muita discussão, várias perguntas. Vocês perguntaram muito sobre a doença mineral óssea e eu acabei precisando e tendo a ideia de fazer para vocês como se fosse uma mini apresentação para a gente revisar o tópico, o assunto. Vai ser um tópico, um assunto que a gente vai conversar bastante nesses próximos dias, nas próximas semanas, nesse mês de setembro. A gente vai abordar um bocado sobre a doença mineral óssea e a doença renal crônica como um todo. Mas eu queria passar para vocês aqui a ideia de noção geral, né? Lembrar um pouquinho da fisiopatologia. Eu sei que é um pouco densa. A ideia é sempre trazer um conteúdo mais prático e depois, talvez em 25 minutos, eu faça uma apresentação aqui só para vocês relembrarem os conceitos principais, e depois que eu fizer essa apresentação com os conceitos principais, a gente começa a fazer a sessão de perguntas, né? Eu acho que tem muitas pessoas que têm muitas perguntas em relação a como tratar. É realmente um tema bastante duvidoso na maior parte das vezes. A gente tem muitas dúvidas científicas ainda sobre isso. Cada um faz de um jeito. Você pegar a diretriz do Cardigan de um jeito, a americana é de outro, a europeia, principalmente a inglesa é de um jeito, a canadense é de outro, cada um coloca um sarrafo, a brasileira é de um jeito diferente. Então a gente vai passar alguns slides para vocês mostrando um pouco, lembrando um pouco da importância aí da fisiopatologia e de como é que é o protocolo que se faz na grande maioria dos centros, e depois a gente abre para perguntas aqui para vocês fazerem tanto no YouTube quanto no Instagram. Tá bom, pessoal? Ok? Então acho que vamos começar. A gente tem 3 minutos aí, 4 minutos mais ou menos de live. A gente pode começar já para a gente não perder tanto tempo. Então vamos lá. A doença mineral óssea da doença renal crônica, ela tem uma importância muito grande porque é uma doença que leva ao risco cardiovascular muito intenso. Ou seja, o paciente aumenta demais o risco cardiovascular em decorrência de fatores de risco que nós chamamos de fatores de risco não tradicionais. Ou seja, os pacientes acabam, além daqueles fatores que a gente já conhece, como sendo os fatores de idade, tabagismo, diabetes, dislipidemia, hipercolesterolemia, outros fatores associados à doença renal crônica levam a um aumento do risco cardiovascular, a calcificação vascular, e isso aqui é fundamental para a gente abordar. Né? A uremia que a gente vê, mas a hiperfosfatemia e o hiperparatireoidismo por si só são efeitos, são fatores de risco importante para o desenvolvimento do aumento do risco cardiovascular nesses pacientes. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, para falar da importância para vocês. A importância de a gente abordar esse tema é porque os pacientes que têm doença mineral óssea, eles estão sob um elevado risco cardiovascular, risco de fratura, piora a qualidade de vida em relação aos mesmos pacientes que têm doença renal crônica e que não têm a doença mineral óssea tão evidente. Então é um fator de risco independente, mesmo diante dos pacientes que têm doença renal crônica, a doença mineral óssea, ela, quanto maior a gravidade, maior é a mortalidade, pior é a qualidade de vida, maior o risco de fratura. Então a gente tem que abordar esse tema para poder tentar manejar esses pacientes da melhor maneira possível, mesmo sabendo que a imensa maioria dos estudos são observacionais e são estudos que não têm tanta evidência muito forte em relação ao manejo prático desses pacientes, por ser muitas vezes multifatorial. Então, falar um pouquinho da mortalidade. A própria doença mineral óssea, ela confere um risco de morte bem maior do que na anemia propriamente dita e a baixa dose de diálise. Então, quando a gente vai comparar esses 3 desfechos que são importantes em relação à mortalidade, a gente sabe que a anemia aumenta a mortalidade, a gente sabe que a subdose de diálise aumenta a mortalidade, mas o impacto tanto da anemia quanto da subdose de diálise, ela não supera da doença mineral óssea, né? Então a doença mineral óssea é uma doença muito agressiva, é uma doença muitas vezes oligossintomática, e quando vai se manifestar como sintoma, já são sintomas muito graves e são sintomas já relacionados à doença do órgão-alvo, já relacionados à calcificação extraóssea, já relacionados à rarefação óssea, perda de massa óssea. Então esses pacientes têm uma comorbidade muito maior do que a gente tem com esses outros fatores isolados, tanto a subdiálise quanto a anemia. Os biomarcadores da mortalidade em relação à doença mineral óssea, eu vou aumentar um pouquinho esse slide para ver se vocês conseguem ver de maneira melhor. A gente tem aqui
tanto o cálcio, quanto o fosfato, quanto o PTH, nos mais diversos estudos, eles são variáveis em relação ao que acontece exatamente com esses biomarcadores que nós avaliamos na prática clínica, né, o PTH, o cálcio e o fósforo, eles estão associados à mortalidade, principalmente o fosfato, ó, que enquanto maior o fosfato está relacionado à mortalidade sempre. O PTH muito aumentado está relacionado à mortalidade, mas também ele muito diminuído está relacionado também, que é a doença óssea dinâmica. E o cálcio, muitas vezes, ele aumentado, ele está relacionado à piora dos desfechos cardiovasculares, avaliados por vários autores, desde 2004 até 2019. Isso é uma revisão de um estudo publicado em 2019 também. Então a gente tem dos biomarcadores que nós avaliamos, esses três são os principais, o cálcio, o fósforo e o PTH, e uma vez que eles estão aumentados, tanto o cálcio quanto o fósforo quanto o PTH, eles estão correlacionados com maior morbimortalidade. E isso aqui muitas vezes vira o nosso alvo. A gente quer que o paciente tenha um PTH normal, fósforo e cálcio normais. Né? Então, muitas vezes esse é o nosso alvo, apesar de ser alvo de críticas, talvez esses sejam epifenômenos que aconteçam em relação à doença mineral óssea, e a gente esteja muito focado nos exames laboratoriais e deixa muitas vezes de ver o que é qualidade de vida. Isso eu vou pontuar para vocês também. A fisiopatologia básica, eu não vou me deter muito nisso, mas a fisiopatologia básica que todo mundo conhece é o seguinte: a gente tem a perda da massa renal, e com a perda da massa renal a gente acaba tendo o quê? Uma incapacidade dos rins de excretar o fósforo e de produzir a forma ativa da vitamina D, que é a 1,25H vitamina D. Então, de uma maneira bem simples, que isso aqui foi um mecanismo de trade-off bem famoso, né, de Zlatopolsky, que era um americano, aquele argentino que foi radicado nos Estados Unidos, que trouxe isso na década de 70, trazendo para a gente esse conteúdo, dizendo assim, olha, a doença mineral óssea relacionada à doença renal crônica, ela é uma doença de alto turnover e que acontece porque os rins eles são incapazes de excretar o fósforo e são incapazes de produzir a forma ativa da vitamina D. E esses dois culminam com a diminuição do cálcio sérico e por conseguinte, com a elevação do PTH e todo aquele mecanismo de ativação ativação de osteoblasto e osteoclasto. Com isso a gente vai ter a retirada do cálcio do osso, voltando para o sangue, a rarefação óssea, a doença óssea propriamente dita e a calcificação extraóssea. Mas só isso não justificava alguns aspectos que a gente já entendia dessa doença, que o PTH ele só eleva, e o fósforo também, sérico, ele só vai elevar quando os rins estão funcionando muito pouco já, em fases avançadas. E esse ínterim acontecia alguma coisa que a gente não entendia muito bem, e que de uma década para cá praticamente a gente começou a entender, que foi o aparecimento do conhecimento da UFGF23, essa fosfatonina, que é um hormônio produzido pelo osteócito, que é aquele fibroblasto que ficou enclausurado, né? Praticamente 90% das células que tem no osso eles são osteócitos, e que eles são, na verdade, os grandes players hoje em dia na regulação do metabolismo ósseo do paciente com doença renal crônica. A gente entendeu um monte de aspectos sobre ele e mudou completamente a fisiopatologia que nós tivemos aí na década de 70 para o uso e a utilização do racional do FGF23 e do cloto, né, nessa fisiopatologia. É bem complexa essa fisiopatologia, existem vários mecanismos de contrarregulação, de feedback positivo e negativo, mas de uma maneira geral a gente vai ter a perda da massa renal, o aumento do FGF23, mesmo com o uso usual de fósforo na dieta, vai ter um fósforo sérico normal na maioria das vezes, ou seja, mais precocemente a gente consegue identificar esses pacientes como tendo doença, doença de alto turnover. Esse fator ainda não é muito bem esclarecido. Que fator é esse que leva à elevação do FGF23? Possivelmente o osteócito aí como um sensor do acúmulo de fósforo, mesmo estando no nível sérico normal. E aí a gente vai ter também a presença da 25H vitamina D, que nesse modelo prévio não estava. A 25H vitamina D também é um composto que é o combustível para a produção da formativa da vitamina D em 1,25, e aí com isso a gente culmina em toda a cascata de eventos que a gente conhece. Então provavelmente a gente está agindo muito mais nas sequelas, que são o fósforo, PTH e o cálcio, do que no início da fisiopatologia. E quanto mais cedo a gente identifica e mais cedo a gente foca o tratamento, eu acho que isso vai ser o futuro da doença mineral óssea, a gente vai conseguir ter uma melhor
uma melhor, digamos assim, uma melhor sobrevida e um melhor prognóstico dos pacientes com doença mineral óssea. Esse estudo aqui é um estudo super elegante das minhas professoras aqui, doutora Rosilene Elias, doutora Rose, doutora Rosa Moisés, uma das pessoas mais inteligentes com que eu tive o prazer de conviver e que me ensinou tudo que eu sei hoje sobre doença mineral óssea, veio dos conhecimentos da doutora Wanda, doutora Rosa, sobre esses aspectos principais, e eles são pioneiros e são pesquisadores de ponta nesse assunto e trouxeram esse artigo que foi publicado em 2019, mostrando um pouquinho do que é a nova fisiopatologia, o que são os novos mecanismos que levam à doença mineral óssea, na doença renal crônica, incluindo aqui a diminuição da massa renal, a diminuição do cloto, que é uma proteína transmembrana do túbulo proximal, que esse gene regula um monte de gene, talvez seja o gene do envelhecimento, nocaute de cloto, esses pacientes têm muito envelhecimento precoce. Então o cloto, que é uma proteína transmembrana, está relacionado com a produção provavelmente do FGF23, o aumento da produção do FGF23, a queda do cloto, que vai também diminuir a excreção do fósforo, e o FGF23 vai ser um player importante também na diminuição, ele é o principal agente, e o FGF23, o aumento dele é o principal agente que faz com que haja diminuição da atividade da 1-alfa-hidroxilase, vai fazer com que haja a transformação da 25 em 25H, muito mais importante do que a redução em si da massa renal. A gente tem aí também o FGF23 hiperativado, fazendo com que haja uma diminuição do calcitriol, e tudo culmina no final um pouco mais com a diminuição de cálcio, né? E o PTH como um grande biomarcador que a gente tem palpável na prática para poder entender o que acontece. Então, é uma fisiopatologia bem complexa, mas eu acredito que os novos players aí, a gente vai ter provavelmente novos tratamentos que vão focar nessa hiperatividade do FGF23 na esclerostina, que são outros marcadores que estão diminuindo também, alterando o remodelamento ósseo. Então, isso aqui é um texto, uma frase que eu tirei do texto de doutora Rosa e doutora Elias, foi o seguinte, que apesar do desenvolvimento que a gente tem de novas teorias, a gente continua ainda focando no nosso tratamento no fósforo, cérebro, no PTH, no cálcio, na vitamina D. Tá? E a dieta com quelantes de fósforo, análise de vitamina D e cálcio médico para evitar ou atenuar o hiperparatiroidismo. Acho que a gente continua ainda hoje nesse... Isso é o beabá, isso é a prática de todo nefrologista e de todo clínico que acompanha pacientes com doença renal crônica. A gente vê que o hiperparatiroidismo tem uma prevalência elevada e que a prevalência dele, ele aumenta. Eu vou até aumentar um pouquinho a imagem para vocês aqui, que talvez fique um pouco melhor para vocês virem. Quando a gente tem a progressão da doença renal, aqui é a taxa de filtração glomerular, e aqui é o percentual de pacientes, à medida que a gente vai aumentando, piorando a taxa de filtração glomerular, a gente vai aumentando o PTH, o fósforo, e tendendo a aumentar o cálcio cérebro também. Ou seja, a gente enxerga isso hoje, talvez seja só a pontinha do iceberg de tudo que acontece, que precede esses fenômenos, de elevação séria de PTH, cálcio e fósforo, causando uma mortalidade muito alta, que eu já falei para vocês. Tá? Então acho que isso aqui é importantíssimo que vocês entendam para poder a gente saber. E a doença mineral óssea é super integrante também, porque ela não só tem uma doença mineral de alto turnover, mas a gente também tem a doença mineral óssea de baixo turnover, que seria a doença óssea dinâmica. E nos estágios 3 a 5, vou até ampliar para vocês verem aqui, nos estágios 3 a 5, a gente tem 16% dos pacientes normais, 32% dos pacientes de alto turnover, mais 24% dos pacientes de baixo turnover. Tem doença mista, tem osteomalácia, está diminuindo cada dia a osteomalácia por conta da diminuição da intoxicação por alumínio, mas de uma maneira geral, a gente tem aqui a doença de alto turnover e a doença mineral, a doença dinâmica, cada dia mais comum com o envelhecimento e com o aumento de pacientes com diabetes, que faz com que haja uma diminuição na sensibilidade do paratormônio na paratireoide. Então a gente vai ter baixos níveis de PTH e uma doença muito grave, inclusive até talvez mais maligna ou mais maléfica do que a própria doença de alto turnover, tá? Que é a que a gente conversa muitas vezes.
Então, as mudanças de paradigma são essas aqui. As diretrizes atuais, eles tentam tirar esses marcadores substitutos, de feitos substitutos, né, os surrogate markers, tentar focar na qualidade de vida e na sobrevida e menos nos marcadores, né, nos marcadores de cálcio, fósforo, PTH. Né, então a gente tem que focar, quando a gente vai entender o tratamento desse paciente, a gente tem que focar em PTH, em cálcio e fósforo, mas muitas vezes em qualidade de vida, em dor óssea, em risco cardiovascular, em sobrevida para esses pacientes. Então muitas vezes a gente, talvez a impressão que fica, muitas vezes a gente trata muito tardiamente, de forma mais agressiva os pacientes que têm doença mineral óssea, muitas vezes por escassez de tratamento eficaz nos grandes centros, às vezes paratiroidectomia difícil de fazer, e uma fila enorme, né, de paratiroidectomia para poder se fazer no Brasil todo, a pouca disponibilidade que a gente tem do Sinacal-7, né, a falta da distribuição desses medicamentos de forma regular pelo SUS, a gente não tem disponível muitas vezes o paracalcitol, então a gente tem muita carência ainda, a gente foge muito das metas, a gente tem alguns estudos mostrando que o Brasil ele está muito aquém das metas que a gente poderia ter quando a gente vai ver quais são as faixas de cálcio, fósforo, de PTH que tem nas diretrizes como recomendação. Então fica muito aquém, a gente tem que evoluir e melhorar um pouco mais isso. Em relação aos tratamentos, a gente tem vários agentes terapêuticos, né? A gente tem vou falar um pouquinho mais sobre eles daqui na frente, não de maneira tão detalhada, porque eu acho que a ideia aqui é fazer uns 30 minutinhos de aquecimento para as perguntas, para as dúvidas, mas é falar que a gente tem os quelantes, né, que vão quelar, que vão fazer com que não haja absorção intestinal adequada do fósforo, né, que já está com um ambiente de hiperfosfatemia. Eles têm a capacidade de diminuir o fósforo, uns aumentam um pouco mais, outros não aumentam o cálcio, sempre diminuem um pouco mais o PTH e eles diminuem o FGF23. A vitamina D nativa, né, aquela forma oral que a gente disponibiliza para os pacientes, ela tem pouco efeito no cálcio, pouco efeito no PTH, na vitamina D ela aumenta, né, que é a vitamina D na forma calcidiol, e os análogos de vitamina D, que são calcitriol e paracalcitol, eles têm o efeito de elevar o cálcio, elevar o fósforo e diminuir de forma mais intensiva o PTH, assim como aumentar o FGF23, veja que coisa, vai aumentar o FGF23. E os calcimiméticos, eles têm como princípio básico sensibilizar de forma diferente a paratireoide e dizer, entre aspas, para a paratireoide que existe uma quantidade de cálcio maior do que realmente tem, então ela acaba diminuindo a produção do PTH, então a gente vai ver uma diminuição importante do PTH com diminuição de cálcio e fósforo também. Tá? Então isso aqui são mais ou menos os tratamentos que se faz. Eu vou passar um pouquinho do passo a passo do tratamento que eu queria passar para vocês aqui. Então o passo a passo do tratamento ele se baseia primeiro em a gente tentar diminuir aquilo que a gente enxerga, ele reflete daquilo que a gente enxerga que é a hiperfosfatemia. Então o passo básico de todo o tratamento de hiperparatiroidismo secundário é a gente tentar diminuir a hiperfosfatemia. A gente sabe que a hiperfosfatemia só vai surgir em fases mais avançadas da doença. Então a gente geralmente, a partir do estágio 3, a gente já recomenda que a dieta seja um pouco mais restrita em fósforo, apesar de não haver tanta evidência disso, a gente já enxerga aqueles pacientes como eles passíveis de serem orientados por uma nutricionista especializada para poder entender o que é uma alimentação mais saudável para a doença renal. Tá? Então a hiperfosfatemia, o CADIG de 2017, que é a diretriz nossa mais recente, ela recomenda que a gente tenha que fazer a prevenção da hiperfosfatemia em pacientes com doença renal crônica que estágio 3A, que a gente viu que é abaixo de 60, né, até 5D, até pacientes em diálise. Tá? É muito importante que entenda isso, por quê? Porque essa prevenção vai fazer com que haja uma restrição maior dietética em relação aos agentes. Você vai fazer uma restrição dietética, essa prevenção, esses agentes vão reduzir o fósforo e a diálise também como uma medida preventiva. Tá? Então acho que fica um pouco mais claro isso. A hiperfosfatemia a gente vai tratar para tentar manter o fósforo sérico menor do que 4,5, ou seja, o paciente que tem um fósforo sérico maior do que 4,5 vai começar a gente ter aquelas medidas do paciente com doença renal crônica em estágio ainda pré-dialítico, tá certo? A gente tenta manter uma dieta pobre em fósforo, menor que 800 a 900, é um dilema isso aqui, é uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque a dificuldade de a gente tentar, de a gente entender que esses pacientes, muitas vezes, quando a gente restringe o fósforo, a gente tem proteína também. Isso leva à desnutrição.
Os componentes que têm muito fósforo, que são de baixo conteúdo proteico, de alto valor biológico, são aqueles que a gente tem que retirar dos alimentos industrializados, refrigerantes, à base de cola. Então, esses alimentos que são industrializados e processados, eles são muito ricos em fósforo. Esse que a gente tem que tirar da dieta e tentar manter a dieta ainda com um teor de proteína suficiente para não causar sarcopenia e desnutrição. E por isso que é fundamental o acompanhamento com a nutricionista. Os quelantes, a gente vai usar quando os quelantes? De uma maneira geral, os quelantes são utilizados praticamente a partir do estágio 4. Tá? A gente é difícil no paciente no estágio 3, ou seja, com clínica acima de 30, precisar realizar o uso de quelantes. Mas, de uma maneira geral, quando a gente tem o fósforo acima de 5,5, mesmo com a dieta, ou então o paciente já chega com 6 de fósforo, potássio não, perdão, era fósforo. O paciente já chega com 6 de fósforo, e aí a gente já inicia o quelante junto com a dieta, e se for até 5,5 a gente começa a primeira dieta e vai depois fazer o quelante, porque é muito improvável que a dieta sozinha ela consiga reduzir para menos do que 4,5, baixar 1,5 do nível sérico, apenas a dieta a gente já inicia o quelante. Tá? Os quelantes a gente tem duas formas de fazer. A primeira forma que a gente sempre utiliza, mais barato, mais disponível, que é o quelante à base de cálcio. A gente tem que ficar sempre de olho que o cálcio sérico esteja normal, que cálcio sérico alto, a gente repor cálcio não tem sentido. Eu sei que o sentido é a gente lá, a gente faz junto com a comida sempre, os quelantes. Mas esse cálcio, de certa forma, é um pouco absorvido e muitas vezes o paciente já tem calcificação vascular, calcificação de válvula, já tem complicações ateroscleróticas difusas ou o paciente tem doença dinâmica algumas vezes. A gente não pode repor cálcio para aquele paciente que tem doença dinâmica. Então, o cálcio elementar que a gente faz, ele não pode exceder em torno de 1,5 grama a 2 gramas por dia, é elementar, tá certo? É elementar. O carbonato de cálcio tem em torno de 200 miligramas por comprimido de cálcio elementar. Então, a gente fala que o paciente pode tomar uma dose máxima aí de 8 a 10 comprimidos de carbonato de cálcio por dia, sempre fracionando nas refeições. Não precisa ser café, almoço, jantar, não. Às vezes é um pouco um café, um lanche da manhã, um lanche da tarde, naquelas refeições que são mais ricas em proteínas, ou aquelas refeições mais copiosas devem ser as refeições que devem ser fracionado. Tá? O cevelamé é um quelante que não tem cálcio, que se liga ao cálcio, ao fósforo intestinal e é excretado nas fezes. Ele geralmente é utilizado quando há uma refratariedade ao uso do cálcio, ou quando o paciente tem hipercalcemia associada ou quando tem doença adinâmica, especialmente nos dialíticos, é muito raro essa dinâmica nos pacientes que têm doença renal crônica, tratamento conservador. Como é que a gente faz na prática? Qual é a apresentação desses fármacos? Então a gente tem o carbonato de cálcio, tanto na apresentação de 500 miligramas, quanto na apresentação de 1.250 miligramas, cada um com sua quantidade de cálcio elementar, né? 250 miligramas um e 500 miligramas o outro. Então a gente calcula aí o máximo até 1,5 grama, 2 gramas de cálcio elementar, que é o máximo que a gente pode fazer para esses pacientes, né? Porque tem que lembrar que o máximo são 2 gramas, mas a gente tem o cálcio da dieta também. Então às vezes a gente sobrecarrega de cálcio esses pacientes. O acetato a gente usa muito pouco e de forma prática o que a gente faz? A gente faz assim, ó. A gente utiliza, não sei se vocês estão vendo, eu vou aumentar um pouquinho mais para vocês verem um pouquinho melhor. A gente utiliza de 1 a 4 comprimidos por via oral, preferencialmente dividido em 3 vezes, e depois a gente vai monitorizando. Aí, dependendo se chegou na sua faixa que você quer de normalidade de cálcio e de fósforo, você vai diminuindo ou vai aumentando à medida que for precisando. Tá? E o cevelamé, a gente geralmente começa um comprimido a cada refeição e depois vai aumentando à medida que o paciente vai precisando. Esses comprimidos têm muitos efeitos colaterais, constipação, náusea, vômito, intolerância alimentar, então a gente tem que estar sempre de olho em relação aos efeitos colaterais na prática que a gente utiliza. Tá? Se eu vou passar um pouquinho mais aqui, me ajude aqui. Vamos lá. Pronto. Como é que a gente repõe a vitamina D? Não é o calcitriol, é a vitamina D. Isso aqui é uma pergunta muito comum, tá certo? A suplementação é baseada nessa tabela aqui, então daqui a pouco vocês fazem o... como é que chama? Tira uma foto, tá certo? A tabela é da recomendação brasileira, do Jornal Brasileiro de Nefrologia. A gente deve fazer dessa forma aqui. Eu não vou pormenorizar porque é uma tabela que é autoexplicativa, tá certo? Dependendo do nível sérico de vitamina D que a gente encontra, a gente vai repor baseado nesse nível sérico de vitamina D. Algumas contraindicações relativas de se repor vitamina D é o paciente com hipercalcemia ou hiperfosfatemia. A gente evita repor a vitamina D na forma inativa. Tá? A gente repõe mesmo na forma inativa porque a gente não sabe qual é a capacidade do rim de produzir a forma ativa, então a gente só sabe quando a gente repõe. Tá? Então é uma contraindicação relativa, mas
a recomendação é que se faça esse tipo aqui de abordagem, comprimidos com uma dosagem um pouco maior, porque é uma vitamina que é acumulada no corpo, ela não é uma vitamina de depósito, né? Ok, análogos da vitamina D, essa é a grande complicação. Muitas vezes a gente só vai chegar nessa fase aqui quando a gente tem a doença renal crônica estágio 4 ou estágio 5. Tá? Então, para pacientes com doença renal crônica, a gente utiliza o quê? Quais são as formulações que a gente tem? A gente tem o calcitriol, tá? Que é o calcitriol, pode ser da forma oral ou injetável, e a gente tem o paracalcitol, que é um análogo da vitamina D, seletivo para a paratireoide. Então, qual é a ideia do calcitriol? É a gente inibir a paratireoide e fazer com que haja maior reabsorção de cálcio, e bloqueando todo aquele eixo de diminuição da produção da formativa. Essa é a ideia. A gente se baseia no PTH, no cálcio no fósforo, para poder decidir qual é a dose que vai tomar. Só pode iniciar aqui o calcitriol quando o paciente tiver níveis séricos de fósforo e de cálcio normais. A gente não vai iniciar calcitriol ou paracalcitol. Na verdade, é uma indicação de utilizar paracalcitol quando a gente não consegue utilizar o calcitriol, porque ele acaba aumentando a absorção intestinal de fósforo e de cálcio e acaba piorando ainda todo aquele início da doença mineral óssea, que é a hiperfosfatemia. Então as indicações são essas aqui, ó, PTH 2 a 3 vezes limite superior da normalidade. Isso é uma recomendação de alguns estudos, tá certo? Mas a diretriz do KDIGO ele se abstém de falar sobre qual nível sérico de PTH a gente deve tratar o paciente com doença renal crônica e tratamento conservador. Na doença renal crônica, tratamento dialítico, 2 a 9 vezes o nível do nível superior da normalidade. Né, 65 até 65, nível superior da normalidade. Então, se for 2 até 9 vezes esse nível, está na faixa da normalidade, como se fosse acima disso tratar. E aí vem uma discussão muito grande. E aí essa é uma área que a gente não conhece muito bem, porque o paciente de 2 a 9 vezes pode ter doença dinâmica junta, doença mista, pode ser só doença de alto turnover. É realmente complicado. A gente não tem muitas respostas para isso. Mas no paciente que tem doença renal crônica ainda em tratamento conservador, a gente prefere utilizar o PTH quando ele está acima de 2,5 a 3 do limite superior da normalidade, quando tem o fósforo sérico normal e o cálcio normal com vitamina D já com os estoques repostos. E aí a gente faz o tratamento com o análogo da vitamina D, né? Na diálise é um pouco diferente, eu não vou entrar em detalhes na diálise, depois a gente tem esses slides aí, a gente pode disponibilizar para vocês. A apresentação que a gente tem são de cápsulas, tá? De calcitriol com 0,25 microgramas por cada cápsula. Tá? Tem várias marcas, tem Ostriol, tem algumas marcas que a gente pode utilizar, e o esquema padrão que a gente utiliza é a dose inicial de 0,25 a 0,5 micrograma por dia, ou intervalado. A gente costuma prescrever mais intervalado na diálise, e a recomendação é fazer contínuo nos pacientes que não estão em diálise. A ideia é que, se a gente fizer o pulso, que a gente chama, ou em dias alternados, a gente consegue inibir o PTH sem aumentar muito a absorção intestinal. Tá? E já que essa não é uma preocupação muito intensa nos pacientes que têm doença renal crônica estágio 3 e 4, a gente pode fazer diário ou fazer intercalado. Tá? Eu prefiro pessoalmente fazer sempre intercalado em todos os pacientes. A gente faz 0,25 a 0,5 e aí depois vai observando de acordo com os níveis séricos de PTH, vendo se está diminuindo, vê cálcio, vê fósforo, vê se não sobe muito, ajusta quelante, isso é o dia a dia do médico nefrologista na diálise, vai aumentando calcitriol, aí sobe muito fósforo, diminui o calcitriol, aumenta quelante, cai o PTH. Isso aqui é o dia a dia da gente, que a gente faz esse tipo de abordagem. O paracalcitol é utilizado em exceção, né? A gente muitas vezes não tem disponível na quantidade que a gente gostaria. Ele faz uma inibição mais específica do receptor, ou melhor, ele faz um estímulo maior do receptor de vitamina D na paratireoide, inibindo a secreção do PTH sem aumentar muito a absorção intestinal do cálcio e fósforo. Então a gente tem isso. As doses são essa aqui, eu também não vou entrar em detalhes na dose, essa não é a ideia dessa live, não é a ideia dessa apresentação, porque isso aqui tem na literatura e tem aqui no slide também, se vocês quiserem depois pegar e colocar como protocolo de vocês, tá? Vocês podem utilizar. E o Cinacalcet é uma droga mais nova, é a droga mais recente que a gente tem, mais nova, infelizmente muito pouco disponível, infelizmente falta muito, infelizmente tem que entrar com processo judicial muitas vezes para poder ter em alguns estados, nem tem disponível muitas vezes, mas ela é uma medicação muito valiosa, porque é uma medicação que no estudo Evolve mostrou que você consegue evitar a paratireoidectomia numa parcela importante dos pacientes, né, evitando com isso a sequela definitiva, né, da retirada das paratireoides. A gente utiliza geralmente quando os níveis séricos de paratormônios estão acima de 800,
com os níveis de cálcio acima de 8,4. A principal complicação do uso do Sinacal 7, além de muita intolerância gastrointestinal, é hipocalcemia. Tá? Você vai simular para a paratireoide que o cálcio sérum está mais alto quando ele não está. Ela vai diminuir a produção do PTH e com isso a gente vai ter uma tendência à hipocalcemia, porque o paciente vai ter como se fosse uma diminuição aguda da produção, da secreção, na verdade, do PTH. Tá? Os esquemas de Sinacal 7 são esquemas orais, comprimidos com 30 mg, depois a gente vai aumentando à medida que o PTH a gente vai controlando. Lembrando de um aspecto fundamental, agora eu queria que vocês parassem para prestar atenção nisso. Toda decisão do tratamento de pacientes com doença mineral óssea não se baseiam num exame específico. O que eu mais vejo aqui, as perguntas de vocês são assim: o fósforo está de 4,5, o cálcio está de 9,4, o PTH de 300. Eu começo ou não começo calcitriol? Não tem como saber, só com o exame. É o mesmo que perguntar assim: com que creatinina a gente dialisa o paciente? Não tem. A gente tem que avaliar a progressão. Né? É a mesma coisa que perguntar: com que troponina o paciente está infartando? A gente não tem isso. Né? Porque o paciente com doença renal crônica tem troponina alta, o paciente com miocardite tem troponina alta. Então, são biomarcadores que devem ser avaliados de maneira progressiva e de maneira não pontual. Tá bom? Então, a gente tem que avaliar no decorrer do tempo como é a curva de declínio do PTH, curva de ascensão do PTH, curva de ascensão ou declínio do fósforo, do cálcio, e com isso a gente tomar nossas decisões. Não é para se tratar todos os distúrbios a cada minuto que vem um cálcio ou fósforo alterado. Tá? A gente tem que saber a curva do paciente, conhecer o paciente. Muitas vezes a gente tenta não mudar muito a prescrição para entender como é que está se comportando o metabolismo ósseo. Então isso é fundamental que vocês entendam, tá bom? Para não ficar aquela coisa de achar que com um cálcio, com fósforo, com PTH você consegue decidir o que você vai fazer, tá bom? Indicações de PTX para a gente concluir, né? Paratireoidectomia, a gente tem então tratamento da hiperfosfatemia, a gente trata com dieta e quelante. Tratar o PTH repondo análogo de vitamina D, a gente faz os análogos de vitamina D e a reposição dos estoques de vitamina D quando estiverem diminuídos, ou seja, a gente utiliza o calcitriol, o paracalcitol para inibir o PTH, sempre de olho no cálcio e no fósforo para não subir, e a gente tem o Sinacal 7 que a gente utiliza quando isso tudo se torna refratário. Aqui para nós, o ideal seria que a gente utilizasse um pouquinho de cada um. Que a gente utilizasse a dieta, a gente utilizasse o quelante, um pouquinho do calcitriol e um pouquinho do Sinacal 7, mas ainda não é permitido que a gente faça desse jeito. O Sinacal 7 praticamente é para pacientes que são refratários ao tratamento habitual. Tá? E aí, se não tem disponível o Sinacal 7 ou foi refratário ao Sinacal 7, a gente faz a PTX. Tá? E a PTX também, que é a paratireoidectomia, tem outras indicações, que são a calcifilaxia, tá? Que é uma doença gravíssima, tá? Em que o paciente tem um depósito de fosfato de cálcio no capilar cutâneo, na pele, tecido gorduroso, subcutâneo, e tem necroses extensas. A gente não sabe o que acontece muito, tem muito a ver com a matriz GLA, tem muito a ver com o uso dos anticoagulantes antagonistas da vitamina K. Então a gente não sabe exatamente o que acontece, mas quando acontece é gravíssimo. A gente geralmente faz a paratireoidectomia mais de urgência. Fratura patológica, né, o paciente vai sentar no vaso sanitário, fratura o fêmur, o paciente vai subir a escada, fratura o tendão patelar, ele é calcificado, ele fratura, né? O paciente tem um escorregão e fratura o tornozelo, né? Então o paciente tem uma fratura patológica, dor refratária, que é fundamental isso aqui, pessoal. A gente trata pacientes que são muito sofridos, entendeu? São muito sofridos. Os pacientes têm muitas comorbidades, os pacientes têm uma qualidade de vida ruim, então a dor refratária deve ser, um pilar essencial para o tratamento. A presença do tumor marrom, que o tumor marrom é quando a gente tem a hiperproliferação das células dos osteoblastos, a gente chama de osteoblastoma, o tumor marrom, que é a célula que está hiperestimulada, na verdade, pela secreção elevada e acentuada do PTH, tá? E quando a gente tem o PTH acima de 1000, mesmo otimizando o tratamento, é uma das indicações. Tá certo, pessoal?